Muito bem, nesse momento vamos aí à meditação da Palavra de Deus, Brasil, Estado de Goiás, todo o norte, sul, leste, oeste. Deus abençoe aí pela sua sintonia amável. Vamos aí meditar um pouquinho na Palavra do Senhor sobre o banquete da graça. Diz o livro de Timóteo, capítulo 2, no versículo de número 1, Timóteo começa, um dos conceituados apóstolos e discípulos, seguidor também de Jesus, companheiro de Paulo. Ele escreve: Tu, pois, filho meu, fortifique-te na graça que há em Jesus Cristo. Meu Deus do céu, que palavra, né? A recomendação desse apóstolo do Senhor por sinal muito renomado no Evangelho, no Novo Testamento. Ele vem aqui aconselhando a todas as pessoas que se sentem filhos de Deus, né? Ele está dizendo: filho meu, fortifica-te na graça que há no Senhor Jesus. Então nós observamos que aqui não tem graça sem Jesus. Quantas pessoas são religiosas e elas até pensam que está tudo bem, mas se a pessoa não aceita, não recebe o conhecimento de Jesus como o único Salvador suficiente da sua alma, essa pessoa não pode obter a graça. Ela vai ficar uma pessoa distante da graça, porque aqui, segundo Timóteo, a graça nos fortalece, e essa graça está em Jesus. Isso quer dizer que Jesus, quando ele se torna o nosso pastor principal, ele nos guia a passos verdejantes às águas tranquilas e refrigera a nossa alma na hora da turbulência, na hora da necessidade, na hora da angústia, naquela hora que você está lá para baixo, naquela hora que você não encontra um ombro amigo, aquela hora que todos estão olhando para você dizendo que não vai dar certo. É aquela hora que você olha para o Senhor Jesus e começa a receber dele o poder e autoridade escrito no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 18 e 19. E eis que vos dou poder para pisar na cabeça de serpente, escorpião e toda a força do mal, e nenhum mal lhes fará dano algum. Então é essa graça. Qual é essa graça? É quando você recebe Jesus como seu Salvador. Olha aí, as pessoas que estão desviadas do Evangelho perderam a graça. A glória deles agora é a graça. A glória não é nem graça, né? É um tempo difícil. Eles deixaram a graça, mas o dia que eles voltarem para Jesus, eles vão empossar novamente dessa graça infinita que se chama Senhor Jesus. Vamos lá também no capítulo 2 dessa carta de Timóteo, onde ele também nos lembra: e o que de mim, entre muitas testemunhas ouviste, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para ensinar aos outros. Olha que coisa tremenda, né? Isso fala de muitas religiões, muitas seitas, muitas pregações distorcidas, muito ecumenismo, né? Nós vemos hoje uma globalização de unificação, até no meio evangélico, para retroceder o povo de Deus e voltar eles às fábulas antigas e profanas e vãs. E eles vão aí perdendo a unção do Espírito Santo, perdendo a graça, e vão se decaindo naquele comentário: isso não tem nada a ver. O que tem isso a ver? E estas pessoas começam
a se declinar para uma vida espiritual complicada. Por isso, Timóteo aqui recomenda: o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, então confia a homens fiéis, que são idôneos para ensinar aos outros. Então você tem que conhecer quem é idôneo, quem é preparado, quem conhece, quem tem experiência com Deus, quem tem intimidade com Deus. E essa pessoa, ela vai te orientar um verdadeiro evangelho, um verdadeiro caminho que você deve seguir. Quando nós chegamos aí também no versículo 3, olha o que Timóteo diz: tu, pois, sofre as aflições de Cristo como bom soldado. Isso aí já fala do povo cristão, do povo evangélico. Timóteo, Paulo relatava nas suas cartas que nos últimos dias eles não vão querer sofrer a sã doutrina ou as aflições de Cristo. E chegou esse tempo no Brasil, chegou esse tempo no globo terrestre, que o povo evangélico, está colocando comichões nos seus ouvidos e estão se desviando da verdade. E o que eles estão fazendo? Procurando pastores, procurando doutores conforme as suas concupiscências, conforme os seus pecados. Então é isso que Timóteo, há 1500 anos atrás, ouvinte, ele nos falou: para nós vencer isso, nós temos que estar cheio da graça. Temos que estar cheio da fé em Jesus. Temos que ler Bíblia. Temos que ouvir pregações saudáveis. Temos que olhar para o céu de vez em quando e enxergar que os céus anunciam a glória do poderoso Deus Jeová. Será que a multidão de nações, tribos e língua, dialetos, ainda não enxergaram que Deus muda as nuvens em segundo, Deus faz o sol escurecer em milésimo de segundo, Deus faz a lua entrar em eclipse, Deus sopra um vento de um lado para o outro e leva vegetação aí para um deserto que não tinha nada. Deus faz nascer aí fonte de água no deserto. E muitas vezes as pessoas não enxergam a glória do Senhor porque elas não olham para os céus. Elas estão de cabeça baixa e só olham para baixo. Olha o que Timóteo está dizendo. Quantos irmãos evangélicos que pertenciam à igreja de doutrina, de oração, de jejum, de santificação do corpo, da alma, do espírito. Ninguém via eles sem camisa, de bermuda. Ninguém via esse homem sem camisa na frente dos seus filhos. Os vizinhos não via esse homem sem camisa, só de short. Esse homem, ele trazia uma reputação, uma imagem, uma semelhança de Deus, de santificação. E nós vemos que esses evangélicos aí da década de 60 para cá, eles fugiram muito mesmo das orientações bíblicas das cartas de Paulo e Timóteo. Então, hoje, a pessoa não quer sofrer. O que é sofrer? A pessoa quer adulterar, quer beber uma cachaça, uma cerveja. Então, ele está numa igreja que o pastor prega um evangelho real e Jesus diz para ele: isso aí é pecado. Se você praticar isso, os bêbados, ou seja, os viciados, não herdarão o reino dos céus. Aí quando a
a diretoria, os pastores, o missionário repreende essa pessoa porque ele tem autoridade. O evangelho é para repreender, é para ensinar, é para admoestar, é para corrigir. Um evangelho que não tem esses 4 elementos não é evangelho. Mas hoje se cumpre isso aí. Ninguém quer sofrer por causa da fé. Aí essa pessoa sai daquela igreja de oração que ensina a verdade para ele, o caminho estreito, a porta estreita, apertado o caminho, e ele vai procurar um pastor. Essa é o tempo real. Ele vai procurar até uma pastora, que não existe na Bíblia pastora. Não sei como que alguém unge uma mulher como pastora, antibíblico. Mas essa pessoa que gosta de um adultério, gosta de uma bebida, de uma cerveja, de um futebol, gosta de uma pintura, gosta de uma mini saia, de uma mini blusa, gosta de chegar na igreja e tampar a saia com a Bíblia Sagrada sem respeitar o Evangelho. Então ele vai encontrar facilmente. Ele não vai andar nem uma quadra ou duas, ele vai encontrar uma igreja que vai bater no ombro dele ou dela e dizer: não, entre em comunhão à próxima Santa Ceia e pode participar do altar, pode participar de tudo, você já é membro da igreja. E quanto é o seu dízimo? Então as pessoas, 70% do mundo evangélico hoje estão se tornando escravas do dinheiro, estão se tornando escravas do engano, o escravo da hipocrisia. Porque quando João Batista, em Mateus capítulo 3, ele vem pregando lá no Rio Jordão, ele não vem pregando um evangelho de alimentação do seu ego. Ele dizia para aquele povo: arrependei-vos dos vossos pecados, converta dos seus maus caminhos, abandona os seus pecados, porque o machado está posto sobre a raiz da árvore. Toda árvore que não der fruto, o meu Pai vai cortar e vai jogar e lançar no fogo. Você entendeu o que é um evangelho da graça? E João Batista ainda dizia: raça de víbora, quem vos ensinou fugir da ira futura? Porque João Batista perdeu a cabeça, degolado, porque ele anunciou um adultério do rei. E nós podemos ver que o mundo de hoje, evangélico, não quer sofrer mais a sã doutrina, não quer ter mais aflições de ser perseguido, de ser lapidado, de ser orientado. Isso é pecado, não faz, se Jesus voltar você fica. Eles não querem mais isso. Mas Deus é justo, e Deus diz: eu não trarei o juízo total enquanto todos os moradores do planeta ouvir a minha palavra fiel. Então você que é evangélico agora, como está a sua vida com Deus? Será que você deixou a sã doutrina e foi para uma igreja que o pastor diz: isso não tem nada a ver? Você pode ir para o forró da véia, você pode ir para o carnaval, você pode ir para a boate, você pode ir para a casa de show, você pode ir para os comícios políticos e pular a tarde toda, a noite toda, dando honra para o homem e não para Deus. Como está a sua vida? O Brasil precisa receber esse impacto do evangelho. Olha aqui no versículo 4: ninguém que milita se embaraça com nada dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra, meu irmão. Você entendeu o que é fé, o que é evangelho?
Não fica se enganando aí com esse falso, talvez orientador do evangelho, que concorda com todos os seus delitos, corta cabelo, pinta sobrancelha, usa joia, maquiagem. Será que o teu mestre nunca leu na Bíblia isso aqui? Ninguém que milita legitimamente se embaraça com nada dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para uma guerra. Então Timóteo está revelando aqui que nós estamos numa guerra espiritual. Deus não te chamou para ser aí humilhado e vencido aí pelo pecado. Deus não te chamou para ser enganado aí por essas pessoas que não conhecem o evangelho e vivem de fábulas profanas. Genealogias intermináveis, disse Paulo. Eles debatem 24 horas o evangelho e não entendem nada. Porque o evangelho, ele é confrontador e ele é restaurador e ele muda a história do pecador. Um evangelho que o pecador aceita Jesus e vive a mesma vida, não tem diferença. Em livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 18, Malaquias, o profeta menor da Bíblia, diz: ainda vereis a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Então não adianta achar ruim. Não adianta querer fugir da ira futura. O Brasil hoje está vendo queimadas, o quarto anjo saiu, feriu o sol, calorias, onde o pedreiro não consegue trabalhar mais sem não colocar uma proteção nos braços, no pescoço. Será que o Brasil, o globo não enxerga isso? Outros países terremoto. Olha como o sol aqueceu. Vai chegar a 47 graus no Brasil. Até os lugares frios estão sofrendo. Vemos aí os mares se revoltando já, os rios, e alagando cidades e mais cidades, estados e mais cidades. Será que nós vamos ainda querer ficar correndo da ira de Deus? Então, meu irmão, minha irmã, você que é evangélico, volta a sofrer como um bom soldado, volta a ser perseguido, volta a ser fiel, volta a guardar a sã doutrina da sua roupa, do seu cabelo, do seu calçado. Olha aí quantas modas surgiram, nem roupa de cristão não acha mais nas lojas. É só roupa com elastana. Os homens parecem aí, um funil, umas calças apertadas, um sensualismo dentro das igrejas. As mulheres com uns vestidos colados, curto, saias rachadas. Meu Deus do céu, missionário não pode falar assim. Ai, se João Batista falou, se Jesus falou, se Timóteo falou e Paulo falou, os pregadores da verdade também vai ter que falar. Olha o que diz no versículo 6 ainda da carta de Timóteo: o labrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Então, meu irmão, minha irmã, você que é um obreiro, pregador da palavra, não adianta, não precisa ficar brabo, porque contra a verdade não tem argumento. Ou você acha que Deus vai entregar o seu filho para a morte no Calvário e vai ser humilhado? Seu filho foi humilhado no último degrau, e para você viver a mesma vida? Não. Jesus deu a sua vida, ele perdeu a sua vida para você ganhar a sua vida hoje. Ele desceu do céu para fazer você subir. Então agora é hora do Brasil escutar a última trombeta, porque é a última chance que Deus vai dar para o Brasil, que Deus vai dar para o globo terrestre. Você que é evangélico, olha no seu guarda-roupa,
Será que você não tem uma parte do guarda-roupa, roupa para ir para a igreja e roupa para ir para a festa, para o carnaval, para a balada? Você está brincando com quem? Você acha que Deus deixa escarnecer? Você acha que Deus não vai cobrar isso? Todos os famosos que brincou com Deus, Deus puniu eles. E todos os evangélicos que brincam com Deus, também Deus vai punir eles. Então agora é a hora do banquete da graça. Alguém vai dizer, não, eu não quero nem ouvir mais esse banquete da graça. Mas a palavra diz que aqueles que são de Deus, eles ouvem a voz do Senhor e seguem o bom pastor Jesus. E todas as ovelhas me ouvirão, diz o Senhor. João, capítulo 10, versículo 27 ao 30. Então não tem aí outra palavra. Como que nós vamos englobar o Brasil hoje, que se prega o Cristo cêntrico, que se prega que você não precisa mudar nada, basta você aceitar Jesus, participar dos cultos, da Santa Ceia, dar o seu dízimo, sua oferta, você já está salvo. Não, negativo. Alguém foi degolado lá perto do Rio Jordão pelo Evangelho. Apóstolos morreram por causa do Evangelho. Jesus morreu por causa da verdade. E Jesus, no seu discurso, ainda diz para os apóstolos, não querem vocês também ir embora? Tinha só 12, e ele ainda diz, vocês não querem ir embora? A igreja primitiva não vai ficar humilhando para você servir a Deus, não. Não vai ficar, vai atrás de almas perdidas, mas você que é conhecedor da palavra, você tem que acender essa chama nesse banquete da graça. Porque você conheceu a glória, você participou da glória, você participou da mesa, do banquete. E onde você está agora? Então esse é o evangelho da última trombeta. Eu sei que não vai agradar muita gente, mas a Bíblia diz que nós não viemos para te agradar. Porque quando o mundo nos ama, é sinal que Deus não está na nossa vida. Mas quando o mundo nos odeia por causa de Jesus, da verdade, é porque Deus está em nossa vida. Então vamos sofrer a aflição de Cristo novamente e voltar à verdadeira igreja primitiva dos apóstolos. Vamos voltar ao primeiro amor. Vamos voltar ao jejum, à oração. Vamos voltar a cuidar do guarda-roupa aí. Ei, mulher de Deus, homem de Deus, como é que está aí a sua vida? Final de semana, futebol, balada, boate. Meio de semana vai para a igreja orar. Ainda toma Santa Ceia. Se eu fosse você, parava para pensar que existe muitos falsos mestres, diz o apóstolo Paulo Timóteo, nos últimos dias, que não tem coragem de aplicar um evangelho fiel, um evangelho verdadeiro, que reprova as suas obras das trevas. Que Deus abençoe, amada audiência, e vamos avante. É isso aí, Deus abençoe. Que essa palavra chegue aí no coração do Brasil, chega aí no coração do povo evangélico do Brasil todo. E vamos voltar à sã doutrina. Vamos voltar, povo de Deus. Vamos voltar à Igreja Pentecostal Restauração da Fé e Ministério Santo. Receber uma ordem de Deus para dar esse último aviso aí, esse último alerta. E nós vamos alertar o Brasil e o mundo. E muitos evangélicos vão consertar. Muitos vão voltar à origem da fé. Chega de fazer carnaval com o nome de Jesus e com o evangelho. Vamos avante, Brasil. Deus abençoe.
Vamos aqui ouvir já uma programação, já às 0h voltamos com a oração da fé. Coloque aí no seu celular, no seu receptor, uma peça de roupa, uma fotografia, um documento, uma chave de carro, um documento, tá bom? E em nome do Senhor, eu peço a todo o povo, todos os internautas do programa Fé Restaurada e da live do Facebook, que nos ajude em oração e jejum, e ore sempre por nós, pela construção da sede mundial aqui em Goiânia, estado de Goiás, que vai ser a sede mundial aí, primeira fase de todas as igrejas IPRF. Ore por nós, não vamos aqui ficar pedindo você Pix, nem dinheiro na conta. O dia que Deus quiser que você ajude a construção, você mesmo vai tomar a decisão e vai nos comunicar e vai colocar a mão na obra. Esse é um evangelho verdadeiro. Nós vamos aí pensando em almas e ganhando almas para Jesus. Você que está aí, aceita Jesus hoje na oração da fé, reconcilia com Deus. Você que é evangélico, está aí sendo enganado, volta para um evangelho verdadeiro, para de perder o seu tempo. Pensou, Jesus chega hoje, te encontra dessa situação, meio guarda-roupa de balada e meio guarda-roupa de crente? É hora de tomar a sua decisão. Deus não vai brincar mais com o Brasil. Deus abençoe. Vamos lá, povo de Deus, nos acordes musicais.